A nossa mensagem hoje vai dar continuidade à série de Hebreus. O tema da nossa mensagem é Jesus, o autor da minha salvação. Existe uma música que é cantada normalmente na consciência cristã, a música do Logos, né? Que a gente chama, a música diz, autor da nossa fé. É uma música muito bonita. E na realidade é uma música que se apoia na ideia desse texto aqui. A ideia de Jesus como autor da nossa fé, autor da nossa salvação. Mas o que isso significa na realidade? É exatamente isso que a gente vai entender hoje. O que significa ser Jesus o autor da nossa fé? O que significa essa expressão? Para a gente poder iniciar, vamos só relembrar o que nós vimos até o momento, do que o autor de Hebreus nos falou acerca de Jesus. O autor nos disse que Deus, Ele falou no passado pelos profetas, e agora nos falou que o Filho é aquele que se torna o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser divino. Aquele que é sustentador de todas as coisas, e o Salvador que purifica seu povo de pecados, e que se assenta à direita da majestade divina, mostrando o seu governo, tendo herdado um nome e uma posição muito superior ao nome e posição dos anjos. Pois não foi a anjos que Deus chamou de filho gerado. E quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Deus chamou os anjos a adorá-lo. E esses anjos que foram chamados a adorar o Senhor Jesus, eles são conclamados a se tornarem ministros, que proclamam e louvam a justiça revelada de Deus na cruz do Calvário. Não foi a anjos que Deus prometeu derrotar todos os seus inimigos e colocá-los debaixo dos seus pés. Foi a Jesus que Deus fez essa promessa. Tudo isso mostra, segundo o autor de Hebreus nos pontuou até agora, que Jesus é superior aos anjos. E aquele que foi prometido como a manifestação da justiça salvadora de Deus, e que nós devemos ter o devido cuidado para não nos desviarmos da concepção a respeito da grandeza e superioridade de Jesus em relação aos anjos ou em relação a qualquer outro. Os anjos, eles tinham a função de exaltar e apontar Jesus como Salvador. A ideia principal aqui é que não devemos nos deixar confundir, desviar-se dessa verdade e acabar por exaltar os mensageiros, no lugar de exaltar aquilo que os mensageiros estavam apontando. Se tratava de um tipo de veneração a anjos, que existia como influência de algumas seitas judaicas, que de alguma forma acabavam influenciando o pensamento cristão. Alguns judeus haviam saído da centralidade do Antigo Testamento e estavam se entregando a alguns pensamentos distantes daquilo que o judaísmo de fato ensinava. E os cristãos deveriam ter cuidado para não se deixar influenciar e se desviar da verdade e do verdadeiro culto a Jesus. É assim como hoje em dia, irmãos, existem religiões que se dizem cristãs, mas criam diversas formas de culto, que no lugar de exaltar Jesus como centro, Jesus se torna um elemento distante, meio que não central, e muitas vezes nem proclamado durante as celebrações, ou pouquíssimas vezes anunciado. Buscam exaltar outras figuras e não fazem aquilo que a própria Bíblia faz, que é exaltar unicamente Jesus. Mas agora, o autor vai fazer um movimento interessante. Ele vai mostrar que o Senhor Jesus, apesar de ser maior que os anjos, ele veio em forma humana, que é uma forma menor do que os anjos.
E aí isso faz surgir um conflito. Como pode alguém que é maior do que os anjos se tornar menor do que os anjos? E a argumentação do autor de Hebreus começa exatamente nessa direção. Porque depois que o autor de Hebreus, ele revelou que Jesus é superior aos anjos, ao mesmo tempo Jesus se fez homem, Jesus é o Deus que é encarnado, então o homem passou a ser maior do que os anjos, e isso se torna então algo incoerente. Mas o autor vai mostrar que Jesus, ao se fazer homem, ele veio para se tornar um exemplo de líder, de resgatador do povo de Deus. Ele entrou na história para levar consigo sua noiva. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2, para que a gente possa começar a compreender o que o autor tem a nos ensinar aqui hoje. Nós vamos ver Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5. Hebreus 2, a partir do verso 5. O autor começa dizendo o seguinte: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Há uma promessa de que todo o mundo, toda a criação estará sujeita a Jesus, submisso ao senhorio e ao governo do Senhor Jesus. O texto afirma no verso 5 que não foi a anjos que Deus anunciou que iria submeter a criação, não foi a anjos, a criação daquilo que, do mundo que há de vir, não foi a anjos que Deus prometeu isso. No entanto, a criação desse mundo, ela de certa forma foi uma criação que foi feita para sujeitar-se ao ser humano. E então é quando ele chega no verso 6 e ele diz assim: pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. O autor agora, ele está fazendo uso do Salmo 8. A gente vai lá para o Salmo 8 para a gente entender o que é que o autor está dizendo aqui. Então você vai marcar aí na sua Bíblia, Hebreus, para você não perder, põe aí seu dedo, sei lá, um papel, uma caneta, e vamos lá para o Salmo 8. O Salmo 8, ele é um salmo que revela o que o ser humano é no propósito da criação divina. É um salmo que fala do ser humano. É um salmo que, por vezes, nós caímos em alguns extremos. Um dos extremos que a humanidade cai é o antropocentrismo, que é aquele extremo que põe o homem no centro de tudo, como se tudo girasse em torno do homem como sendo o principal elemento de todas as coisas. Do outro lado, nós temos um outro extremo que é o desprezo à humanidade, que é aquela ideia de que o homem não tem valor nenhum. E quando nós olhamos para o Salmo 8, nós percebemos que esses extremos estão errados. Nós temos sim um valor do ponto de vista criacional. Nós não temos um valor do ponto de vista divino, aquilo que nos torna maiores do que Deus, de forma alguma, somos criaturas. Mas do ponto de vista criacional, nós temos uma dignidade. E essa dignidade, ela se dá pelo fato de que nós somos imagem de Deus. Então há uma dignidade humana inerente ao que nós somos. E por isso você não pode, aquela ideia de pai de pet, é um problema filosófico. Porque você está igualando duas criaturas que não podem ser igualadas. Uma é uma criatura, a outra é uma criatura que é a imagem de Deus. E você está igualando como se pudesse haver a paternidade de um para com o outro. E não pode. O Salmo 8, ele vai nos apresentar o seguinte:
Capítulo 8, verso 1, ele diz: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Ele está exaltando a grandeza e a sabedoria divina. Verso 2: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Ele está dizendo que até crianças Deus pode torná-las fortes, pois Deus faz aquilo que Ele quer, aquilo que lhe apraz. Esse texto foi usado por Jesus para falar sobre as crianças, né, que estavam exaltando o nome dele, enquanto os adultos estavam falando contra ele. E Jesus então usa essa passagem para dizer: você está vendo, as crianças têm mais discernimento do que vocês, porque Deus está dando a elas um discernimento que vocês, pela dureza do coração, não têm. Deus está dando a elas. Por isso que faça o seu coração como de uma criança, para você entrar no reino dos céus. Então a ideia basicamente é essa, é um eco do que essa passagem aqui significa, mostrando que não é a grandeza da força muscular humana, mas é aquilo que Deus faz com aquilo que Ele quer, mesmo que seja uma criança tão pequena. No verso 3 ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem para que dele te lembres. Aí ele está dizendo: quando eu olho a grandeza do universo, quando eu olho o poder dos vulcões, a grandeza das cachoeiras, a imensidão das estrelas, quando eu olho para a grandeza de todas as coisas, eu digo: Deus, por que tu te importas com o ser humano? O que é o ser humano diante de algo tão incrível como essa criação? E hoje nós temos uma percepção muito mais profunda, porque se você olhar nas galáxias e você buscar vida, até hoje estão buscando vida aí fora e ninguém acha. E aí você consegue olhar hoje com o telescópio, você enxerga tão longe, mas mesmo assim você percebe que não há vida. É como se uma galáxia tão imensa, algo tão grande como toda a criação divina, tivesse de fato só a gente aqui mesmo. E isso não faz com que a gente ache que Deus é menor, pelo contrário, a gente acha que o amor de Deus é muito maior, porque como é que Deus sustenta criaturinhas como nós em uma bola que gira no espaço, em um espaço tão grande, e nos sustenta, e sustenta você no meio de 7 bilhões de pessoas. E aí o salmista está impressionado com isso. Ele está dizendo: que é o homem para que dele tu te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, e aqui ele não está falando filho do homem, ele não está falando de Jesus, viu gente? Algumas pessoas que acabam interpretando esse texto aqui com medo de cair no antropocentrismo, aí força a interpretação do texto para dizer: não, isso aqui é Jesus. Não, ele está falando do ser humano mesmo. Ele está dizendo: o que é o filho do homem para que o visites? E aí ele vai dizer o que é o ser humano. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, fizeste o homem menor do que Deus, mas deste ao homem honra, deste ao homem glória. E ele continua dizendo: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Lembra lá de Gênesis 2? Sujeite a terra, domine sobre a criação. A criação foi feita para que você domine sobre ela, para que você sujeite a criação, não de modo violento, não de modo inconsequente, mas que você domine com sabedoria, que você gerencie essa criação, que você coloque todas as coisas sujeitas a você para produzir o bem, para produzir a bondade. E o salmista está dizendo: você colocou, Deus, o homem para sujeitar a criação. Verso 7: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome. Vamos voltar lá para Hebreus então? O autor de Hebreus, ele está usando, como eu falei para vocês, ele está usando uma tradução chamada Septuaginta. Então você tem alguns detalhes algumas palavras que são usadas que parecem mudar um pouco o sentido. Mas
o sentido geral do que ele está dizendo é o mesmo. Vamos voltar aqui para o que ele está dizendo. Fizeste um pouco menor do que os anjos. Ele está falando a respeito da condição espiritual do ser humano. O ser humano, ele é um ser inferior aos seres celestiais, a Deus, aos anjos. Nós somos mais fracos. Para você ter noção, lá em Gênesis, é dito que 2 anjos destroem Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades equivalentes a cidades do tamanho de São Paulo, em quantidade de população. Eram cidades imensas, cidades gigantes, cidades grandes. 2 anjos destruíram aquelas cidades. Então imagine o que é que uma legião de anjos poderia fazer se Jesus tivesse pedido para não ir para a cruz, né? Ele poderia ter chamado uma legião de anjos e ter sido poupado da cruz do Calvário, mas ele não fez isso. Então os anjos são sim muito mais poderosos do que a gente. Tem gente por aí querendo amarrar o diabo, botar debaixo do pé, pisar na cabeça dele e tudo mais. Meu amigo, agradeça a Deus se Deus não deixar você preso num quarto com o diabo, para você dar um Muay Thai nele. Ele vai te dar uma surra tão grande, igual aqueles homens que disseram assim: eu quero conjurar você, lá em Atos, né? Quero conjurar você em nome daquele a quem Paulo prega. Aí os homens disseram: eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas você quem é? E deu uma surra nos homens e os homens saíram correndo. Então nós não podemos nos achar superiores aos... mas eu sou em nome de Jesus, porque Jesus me pôs com essa autoridade e tudo mais e tal. Aí é outra perspectiva que se tem a respeito disso. O fato é, nós somos inferiores aos anjos, em poder, em grandeza. Mas o que o autor do Salmo 8 está dizendo é: como é que pode? E aí os anjos, eles talvez se perguntam: eu não entendo o que é que Deus tem com esses macacos evoluídos, segundo Darwin, né? O que é que Deus tem com esses seres aí? Eu acho que Satanás é uma das revoltas dele. Ele diz assim: eu sou um anjo, um arcanjo, grandioso, bonito, poderoso. E o que que Deus tem com esses seres, esses serizinhos problemáticos? O que que tem nisso? O salmista fica impressionado. Deus, eu olho para a tua criação e vejo: por que que o Senhor fez os homens assim? O que é que há nisso? E é óbvio que não há absolutamente nada de especial na gente. Há o grande amor de Deus e a sua graça infinita. Porque o ser humano, o que o ser humano mais faz é causar problema. Está a floresta vivendo os animais todos em paz. Aí o ser humano começa a fazer uma cidade na floresta. Acabou a paz dos bichos. Os animais começam a dizer: lá vem esse povo para cá, me deixa em paz. E o ser humano já começa a ser um problema. O que o autor então está pontuando aqui é: mas espera aí, o Senhor pôs o ser humano e coroou o ser humano de honra e glória, dominando sobre a criação. Mas aí, o autor não deixa claro aqui, mas nós sabemos por aquilo que nós entendemos da história bíblica. E nem sempre o autor ele precisa explicar isso. A gente sabe isso porque está no que o texto nos ensina. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Ele vai dizer o seguinte: quando ele começa dizendo todas as coisas sujeitassem debaixo dos seus pés, ele diz: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ou seja, nada Deus deixou fora do domínio humano, quando Deus criou o ser humano para dominar sobre a criação. Nada deixou fora do seu domínio. O ser humano era para ser gerente da criação. Neste momento, porém, aí ele vai dar um porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, porém, nós não vemos agora o ser humano dominando sobre tudo. Tem coisas que parece que o ser humano não consegue dominar, sujeitar. E aí a gente entende por quê. A gente volta para a história bíblica. Deus, quando criou Adão e Eva, ele colocou para que eles governassem sobre a criação. Mas para governar sobre a criação, eles precisavam submeter-se ao propósito e à ordem divina. Então o ser humano iria reinar sobre a criação sob o reinado divino.
No entanto, o ser humano escolheu seguir seu próprio coração. Escolheu seguir seu próprio caminho. Comeu do fruto que havia sido proibido que ele comesse. E quando isso aconteceu, a morte entrou no mundo. Agora existe uma disputa. A terra não aceita ser sujeita. O homem agora queria obter o seu sustento da terra, ele vai tentar obter o seu sustento e ele vai ter oposição da terra, ele vai ter cardos e abrolhos, ele vai ter algo que vai se levantar contra ele. Porque o pecado, quando entrou no mundo, o pecado ele deformou a estrutura como as coisas funcionam. Enfermidades, problemas ecológicos, situações que vão pôr a vida humana em risco, porque a terra quer matar o ser humano. Vai você, igual aquelas reality show, para uma floresta, para você sobreviver, alguém deixa lá, não tem um reality show que é assim, você deixa uma pessoa lá, e aí depois de 6 meses, sei lá, a pessoa tem que atravessar eu não acompanho muito, mas a pessoa tem que atravessar uma determinada região, e ele tem que chegar num outro ponto lá na região para poder ser resgatado. E aí ele fica com a câmera, né? E fica lá sendo... Ou então tem pessoas filmando ele, mas as pessoas não podem interagir com ele. Normalmente o cara entra bem gordinho, bonitinho, arrumadinho. Do outro lado ele sai magro, acabado, todo detonado, porque o planeta Terra quer matar o ser humano. E Deus disse, você vai obter o seu sustento do suor do seu rosto. Você vai lutar com a terra. E vai acontecer, sabe o que no final? A terra vai te consumindo, 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 até o ponto que a terra vai te devorar. Você vai virar pó, vai virar comida de bicho. E no fim, quem vence? A terra. Aquela que você deveria sujeitar, ela vai devorar você no final. Essa é a consequência do pecado. E aí, o autor está dizendo, mas espera aí, se Deus criou o ser humano e sujeitou todas as coisas a ele, por que a gente percebe que parece que a coisa não está sujeita ao ser humano? A gente sabe por quê. O autor também sabe por quê. É porque ele está usando recursos retóricos aqui, e ele está utilizando as suas argumentações para dizer o seguinte: o ser humano, ele é menor do que os anjos. O ser humano tem glória e honra quando foi criado, como aquele que seria gerente da criação. Mas parece que agora a coisa não funciona assim. Algo aconteceu, e nós sabemos, o pecado. O autor, então, ele parece fazer uma leve constatação de que o ser humano não está reinando sobre toda a criação no momento, isso por causa da transgressão, ou seja, Adão falhou, e a terra se tornou maldita. Mas aí Romanos, o apóstolo Paulo e outras passagens nos lembram que agora há um novo Adão. Jesus virá como um novo representante da humanidade. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, ele veio para inaugurar uma nova criação, na qual todas as coisas estarão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Ele é o Adão que não falha, enquanto nós somos descendentes de um Adão que falhou. O verso 9 então diz assim: vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus. Olha só, ele tá aqui já apontando que Jesus encarnou. Jesus é o Deus eterno, divino, mas esse Deus que se fez carne, esse Deus que era o verbo e que habitou entre nós. E ele está dizendo que quando esse verbo se fez carne, se tornou homem. Homem esse menor do que os anjos. Aí é que vem a contradição. Peraí, ele é maior do que os anjos, mas agora ele é menor. Então quando Jesus encarnou, se tornou menor. Mas ele não é maior. Por que agora ele é menor? E aí ele vai dizer por que Jesus, em sua encarnação, ele se torna menor, mas no fim ele é maior. Aí você diz, o que eu vou fazer? Como é que ele vai fazer essa lógica? Olha só o que ele vai argumentar aqui. Ele vai dizer assim, foi feito por um pouco menor do que os anjos, Jesus,
que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Olha só, Adão foi feito coroado de glória e de honra, mas Adão caiu de glória e de honra. Jesus, ele entra no mundo como homem, em um mundo que tem o homem sem glória e sem honra. Mas Jesus, ele revela que ele é um homem diferente. Enquanto Adão tinha glória e honra e perdeu glória e honra porque pecou, Jesus entra no mundo de pecado como um homem em imagem de fraqueza, com imagem de pecado, não como um homem que peca, mas como um homem submetido à influência do pecado que está no seu entorno, tendo fraquezas e sendo tentado como homem comum, submisso a uma condição humana sem honra e sem glória, mas que por obedecer, por ser divino, ele é coroado de honra e glória porque ele faz sua missão. Vou repetir, Adão foi coroado de honra e glória para fazer uma missão, obedecer e governar. Adão falhou no seu trabalho, falhou no seu emprego, falhou na sua missão, falhou na sua vocação, perdeu o status de honra e glória. Jesus então vem com a carcaça de Adão. Jesus vem com uma missão, com um trabalho, com um emprego, com uma vocação de obedecer, assim como Adão tinha sido chamado a obedecer. Adão foi chamado a obedecer no paraíso, Jesus é chamado a obedecer no deserto. Adão no paraíso falha, Jesus no deserto vence. Em condições completamente contrárias, Jesus obedece, mesmo contra todas as circunstâncias contrárias, Jesus obedece, e no meio da dor e sofrimento, ele manifesta a glória e a honra que foi perdida. Aquela obediência que manifestava glória e honra, que deveria manifestar glória e honra em Adão, foi perdida. Mas Jesus obedece, manifestando novamente a glória e a honra de um homem que obedece. O autor então está dizendo o seguinte, vamos ler de novo, verso 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele morreu a morte de todos. A humanidade é condenada por causa do seu pecado. Jesus vem experimentar a condição da morte da humanidade para ser coroado de honra e de glória, para morrer a morte de todos. O verso 10, então, ele diz o seguinte: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aí vem um texto bem complicado. Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, este Deus que sustenta, que cria, que mantém, Ele decidiu levar filhos à glória, através do aperfeiçoamento do autor da salvação. Espera aí, Jesus não é perfeito? Como é que agora Jesus está sendo aperfeiçoado? Espera aí, pastor, isso é uma contradição.
Ele não está referindo-se Jesus como alguém imperfeito que é aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele está se referindo à imagem do autor da salvação. Imagem essa, testemunho esse, que se aperfeiçoa na obediência que leva à morte. Vamos entender. Aperfeiçoar por meio do sofrimento não significa pegar um Jesus imperfeito e tornar ele perfeito, de modo algum. Jesus é Deus, e por isso é perfeito e sem pecado. Mas existe uma imagem imperfeita de um autor da salvação. Uma imagem incompleta. De alguém que quer ser salvo por meio de suas obras. De alguém que quer ser salvo por meio de um sacerdote que vai matar um cordeiro e eu vou ter a salvação porque aquele cordeiro e aquele sacerdote, ele é um dos melhores sacerdotes da região, então o serviço dele é diferenciado. A salvação se apoia então em obras, a salvação se apoia em visões religiosas, a salvação se apoia em opiniões, a salvação se apoia em tentativas, todas imperfeitas, todas incapazes, porque todas as imagens de salvadores que tem do Antigo Testamento eram homens que a população olhava e dizia: é esse, o Messias é esse, é Davi, Davi é o Salvador, e Davi cai em pecado. É esse, é Sansão o Salvador, e Sansão cai em pecado. É Salomão, agora é Salomão, o pai falhou, mas o filho vai sair melhor. Ele falhou. Não, é Samuel. Também não é Samuel. Não, eu acho que vai ser o rei, eu acho que vai ser Ezequias. Não, eu acho que vai ser, quem mais pode ser o Salvador? Aquele que vai nos apontar o caminho para a salvação. Quem pode ser esse? As imagens eram imperfeitas. Então, o aperfeiçoamento é pegar uma imagem imperfeita na mentalidade das pessoas acerca de um autor da salvação e aperfeiçoar a imagem diante dos olhos delas, a imagem desse autor, mostrando por meio da obediência que esse autor está escrevendo diante dos olhos deles a fé que eles devem seguir. Ele é um livro, ele é o livro, ele é a imagem exata de Deus. A pena deste escritor e a tinta é o seu sangue. A pena desse escritor escreve sua vida de obediência, que leva ao sofrimento que vence a morte, e ao ressuscitar nos prova que é nosso Salvador, alguém que deve ser admirado, conhecido, copiado, adorado, como servo sofredor, que se torna o autor da nossa fé. O nosso Salvador morreu em uma cruz. O nosso Salvador nasceu numa manjedoura. O nosso Salvador foi um pobre carpinteiro. O nosso Salvador é um rei que entrou sentado no jumento. O nosso Salvador é filho de pessoas de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O nosso Salvador veio de lá. O nosso Salvador, ele não veio cheio de pompa, cheio de riqueza, cheio de ouro, cheio de importância. O nosso Salvador, o autor da nossa fé, aquele que é o nosso exemplo, ele foi aperfeiçoado em sua história de obediência e escreveu a história de sua vida como o servo sofredor, perfeito Salvador, que nos revela o caminho da salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a água da vida, Ele é o autor da nossa salvação. Jesus se revela como o autor de nossa fé, por meio da escrita feita pela pena do sofrimento de sua missão. Seu sofrimento diante dos nossos olhos é o aperfeiçoamento da imagem que precisamos ter de um autor que é Salvador, revelado para nós. Quando o sofrimento bater à tua porta, meu irmão, não é sinal de derrota, é sinal de aperfeiçoamento da sua fé. Quando a dor bater à sua porta, meu irmão, não é sinal de derrota. Para nós, é na dor que nossas fraquezas se revelam e é na fraqueza que somos fortes. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte.
Por isso eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo diz isso. Quando ele ora, Senhor, por 3 vezes orei pedindo que tire de mim o espinho na carne, e Deus disse, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu falo da nossa fé, eu não falo de uma fé triunfante, vitoriosa, que só tem sabor de mel. Não! Ou que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não! Vão haver dores, vão haver sofrimentos. Às vezes uma UTI é a vitória. A morte é o fim de uma história vitoriosa. O autor da nossa fé escreveu isso. Ele escreveu com a vida dele, que a vitória dele não era ser poupado da morte. Porque na cabeça de Pedro, Senhor, não faça isso, não diga isso, Senhor, que o Senhor vai ser morto, vai ser torturado, não diga isso, Senhor. E aí, porque na imagem, na cabeça de Pedro, o autor da salvação, ele é triunfante. Ele puxa uma espada, ele derrota o Império Romano e ele ganha politicamente, e o Brasil é de Jesus. Essa é a visão de salvação de muito crente. É aquela salvação triunfante, é aquela vida cheia de vitória, é aquela coisa que não há dor, não há sofrimento, não há doença, não há enfermidade, só há vitória. Essa não é a imagem do autor da nossa salvação. E essa imagem ela foi aperfeiçoada, porque no momento em que Jesus falou da sua morte, e Pedro disse, Senhor, não diga isso, Jesus repreendeu e disse, para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. A imagem que há de salvação na cabeça de muita gente é triunfo. Mas o autor da nossa fé escreveu uma história diferente. Jesus disse, se o Senhor sofreu, por que você acha que os aprendizes serão diferentes? Você acha que o aprendiz é maior do que o seu Senhor? Então por que você acha que Jesus morreu para te dar uma vida que não tem dores? Para te dar uma vida que não tem sofrimentos? Para te dar uma vida que não tem testes? Para te dar uma vida que não tem lutas? Por que você acha isso? Se o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, escreveu uma história em que a dor e o sofrimento fazem parte da vitória. Como é que você quer que seja algo diferente disso? É assim que Jesus proclama a sua salvação aos seus irmãos. É sendo esse autor. É sentindo a dor e dizendo, eu sei que dor é essa. É derramando o seu sangue e dizendo, eu sei quando o sangue desce. Eu sei quando a morte se aproxima, eu sei quando o medo nos toma, eu sei quando a tristeza nos faz chorar, eu sei quando a fome dói em nossa barriga, eu sei quando a gente não tem lugar para dormir, eu sei o que é não ter dinheiro, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser desprezado, eu sei, não há absolutamente nada que você, meu filho, passe, que eu não saiba o que significa, porque eu me tornei homem, eu me tornei semelhante a você. E eu senti o mesmo medo que você. Eu senti a mesma angústia que você. Eu senti as mesmas dores que você. Eu senti o que é traição. Eu senti o que é mentira. Eu senti o que é trabalho. Eu senti cada coisa que você sente. Porque eu fui feito menor do que os anjos quando me tornei carne. Jesus está nos dizendo isso. Mas eu fui feito homem, menor do que os anjos, para mostrar para você que eu não sou Adão. Eu posso sentir as dores e o efeito do pecado que você sente, mas eu posso conduzir você a outro caminho, que no meio da dor e sofrimento, a vitória é a cruz. Eu escrevo, e eu escrevo uma história perfeita, e é isso que ele está dizendo. Verso 10, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo os filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Agora você entende que faz sentido? Verso 11, pois
tanto o que santifica, como os que são santificados, ou seja, o Deus que santifica e os que são alcançados por esse Deus que santifica, ou seja, os que são santificados, todos vêm de um só. Só há uma fonte da santificação. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Porque nós viemos de uma só fonte, de um só Deus. Jesus nasceu homem como nós. Deus se fez homem como nós. Todos vindos da mesma fonte, do mesmo Deus, do mesmo Criador. Sentindo as mesmas lutas e dores. E aí o autor cita mais 2 textos, verso 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. O autor aqui está citando o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo de Davi, falando de sofrimento, mas de esperança. Falando de dor, mas falando de um Deus que nos livra, não das angústias e das dores, mas que nos livra daquele fim que não é o que Ele deseja para nós. De um Deus que pode nos dar vitória, mas Ele faz isso para que essa vitória se torne proclamação do Seu nome. Meu irmão, se Deus te fizer passar por angústias e circunstâncias que vão te fazer sofrer, Deus está te chamando ao palco do testemunho. Pelo amor de Deus, não pegue as suas vitórias que Deus te dá e põe no bolso. Não faz isso. Pega as dores, as angústias e as tristezas que vieram até você e traz para o palco. E diz: Deus, eu achava que eu ia acabar. Eu achava que não ia ter mais alternativa. E Deus transformou o mal em bem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não perca a oportunidade, meu caro, de transformar a sua vida em um testemunho público do Salvador. Não faça isso. A sua vitória não é sua. A dor e a angústia que você passa e a vitória que Deus te dá no meio dela não é sua. Pertence a Deus. Você é uma vitrine. Você não se pertence. As suas vitórias não são para a sua mera alegria pessoal. E você, eu vou compartilhar com minha mulher. Mulher, tá, beleza, ok, tá tranquilo. Não, não! É para você gritar aos 4 ventos que Deus é poderoso, que Deus é amoroso, que Deus é grandioso, que Deus é gracioso, que Ele é Salvador. Então, se Deus te levar à dor, deixa Deus cuidar. Mas quando Deus te tirar dela, glorifica a Deus. No meio da congregação reunida. Para de ser egoísta. Para de ser autocentrado. Compartilha tuas dores com os teus irmãos. Compartilha tuas vitórias com os teus irmãos. Vem para a reunião de oração, a gente está aqui na reunião de oração. Vem aqui e diz assim, ó, eu estava orando por uma coisa e Deus me deu vitória. Muitas vezes nós somos como os 10 leprosos. Vivemos clamando a Deus por vitória, mas quando a vitória vem, a gente esconde ela. Deus quer que você volte na igreja, né? Vem aqui no culto da quarta-feira e diz assim, eu quero aqui dizer uma vitória. Eu orei durante 10 anos por uma situação e Deus me deu a vitória. E os irmãos vão se alegrar e dizer, oh, que maravilha! E você vai levar outros irmãos a dizer, eu também vou orar. Nos últimos meses eu tenho orado ao Senhor e pedido, Senhor, faz essa igreja ser uma igreja de oração. É tão impressionante que Deus tem feito as coisas acontecerem, não tem? A gente tem visto. É interessante que tem as orações que a gente tem medo de fazer, né? Os diáconos sabem as orações que a gente tem feito. Senhor, o que tiver escondido, revela. Aí Deus começou a mostrar um, mostrar outro, mostrar outro, mostrar outro. Meu Deus, não, vamos parar de orar. Até um irmão, uma vez estava na reunião da diretoria, pastor, vamos parar de orar com essas coisas, porque a gente só está arrumando problema para a gente.
Mas é impressionante, gente. E sabe por que eu estou proclamando isso para você? Porque eu estou te mostrando, né? Não é a minha oração, mas é o Deus da oração. Vamos lá para o Salmo 22, para você ver. O Salmo de Davi. Eu vou te falar, antes da gente ler o Salmo, eu vou te falar uma coisa impressionante a respeito desse Salmo. O salmista, ele está citando, ele está usando esse Salmo. O salmista, ele está usando a parte do Salmo. Vou dizer para você o que é que está acontecendo aqui. Você vai ficar impressionado. Eu não sei se você é como eu. O meu hiperfoco é ver essas coisas na Bíblia. Eu fico encantado com a perfeição das Escrituras. O autor de Hebreus, ele está usando o Salmo 22, ele está usando a parte em que o salmista alcançou a vitória. O salmista do Salmo 22 estava angustiado. Aí o salmista alcançou a vitória. Aí ele disse, eita, que agora eu vou lá para a igreja contar minha vitória. Ele está usando essa parte, ele está usando só essa parte do texto. Agora a gente vai usar, vamos ler o texto todo. Olha só, a gente vai ler o texto todo que ele é grande, né? Mas é pelo menos até a parte que o salmista usa. Até a parte da vitória a gente vai ler, certo? Capítulo 22, verso 1, olha só, as primeiras palavras do salmista. Deus meu, por que me desamparaste? Você já sacou? Já pegou? Quem é que diz isso? Você lembra? Quem é que diz isso? Literalmente, na hora da dor, na hora da angústia, quando ele disse, me livra Deus, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele, quando estava no momento de dor, no momento mais intenso, naquele momento mais triste de sua existência, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido. Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer. Me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Eu posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim, me encarando, repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. E aqui vem a vitória. Ele recebeu vitória. Ele foi liberto. Davi foi liberto aqui. Jesus morreu. Mas Jesus ressuscitou. E a ressurreição dele é a declaração de quê? Verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome.
no meio da congregação eu te louvarei. É essa parte que o autor de Hebreus usa. Ele está dizendo que Jesus é esse que ressuscitou. É esse que experimentou a dor excruciante no seu corpo e na sua alma. Jesus é esse que experimentou na tribulação a angústia e o abandono. Mas ao ressuscitar obteve vitória. E ao vencer ele diz, eu vou para a igreja cantar. E cantar e declarar o teu nome e dizer, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E eu vou fazer isso com os meus irmãos. Isso é Jesus, o autor de Hebreus, dizendo para aquele povo, vocês são esses irmãos. Todo domingo, os irmãos de Jesus se reúnem para cantar a grandeza de Deus. Como é bom vir para o culto, meu irmão, não vai arrumar outra coisa para tu fazer da tua vida. Vem cultuar a Deus, vem cantar louvores ao Senhor, vem exaltar com a congregação reunida. Na hora que a vitória vier para a tua vida, no meio de angústias, louva, canta, reúne-se com a igreja e diz, louvado seja Deus pela grandeza do Senhor, pois o Senhor ouviu minha oração, ouviu o meu clamor. Eu não posso jamais dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus foi desamparado para que eu não fosse. Eu jamais serei deixado. Nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem força do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O autor de Hebreus, irmãos, voltando para ele, de maneira incrível, ele diz, Jesus se fez carne, Jesus se tornou homem, se tornou menor do que os anjos, porque ele é como Davi, que passou por lutas, mas que na vitória reuniu a congregação de Israel e cantou louvores ao Altíssimo. Mas Davi era um autor da salvação imperfeita, porque ele falhou na hora da prova. Mas Jesus é um autor da salvação perfeito, porque ele não falhou quando a prova veio. Então, assim como Davi, no meio da luta, foi um pastor que conduziu seu rebanho para a adoração, Jesus é o mesmo descendente de Davi, que no meio da luta, conduziu o seu povo à salvação. Essa é a ideia que o autor de Hebreus está dando aqui. O verso 13 agora, aí aqui é mais complexo, não vai dar tempo da gente enxergar com detalhes. Então vou só pontuar para você. Ele está usando aqui agora, no verso 13, ele está usando Isaías, capítulo 8, verso 17 e 18. É um pouco mais complexo aqui. Vou explicar para você, você guarda o entendimento e vai lá fazer a conferência depois, certo? E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Vamos lá. O que é isso? Isaías, ele estava em Jerusalém há 130 anos antes do exílio da Babilônia. O reino de Israel já havia se dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte já havia sido derrotado. A Síria já havia dominado o reino do norte. E agora o reino do norte estava servindo a Síria. O reino do norte, submisso à Síria, se uniu com a Síria para atacar Judá, que era o reino do sul. O rei na época desse período de Isaías era o rei Acás. O rei Acás estava desesperado, dizendo, o que a gente vai fazer? Está vindo um exército nos atacar, vamos ser derrotados. Lembrando que o rei Acás era da tribo de Judá. Ou seja, ele era descendente de Davi. Ele era para ser a luz do povo. E aí ele teve uma ideia, ele disse, não, a gente vai fazer uma aliança com a Assíria. Aí Isaías chegou para ele e disse assim, isso vai dar errado. Porque a Assíria é o país que vai dominar e vai exilar todo mundo.
você está trazendo o lobo para dentro de casa. Mas Acás, nem aí com o profeta, cala a boca, profeta, tu não sabe de nada. Aí Deus disse a Isaías, Isaías, tu vai fazer o seguinte, você vai casar com uma mulher, ele chama a mulher de profetisa, você vai casar com uma mulher, e você vai ter um filho com ela. O nome desse filho é um nome bem difícil, né, em hebraico. Vou dizer para você a tradução do nome. A tradução do nome do filho dele é, olha que, coitado do menino. A tradução do nome do filho dele é, os saques virão depressa, e é iminente. Esse é o nome do menino. Saques virão depressa e é iminente, vem aqui. Saques virão depressa e é iminente. Para com isso, menino, me obedece. Mas esse era o nome do menino. Significava isso. E aí Deus disse, você vai colocar o nome do menino, os saques virão depressa e é iminente. E quando esse menino nascer, antes que ele aprenda a dizer mamãe e papai, a casa e o império vai ser subjugado. E tudo vai ser saqueado e destruído, porque eles não estão confiando em mim. Eles estão confiando em homens. Eles continuam com o pecado deles. Eles não me escutam. Eu estou mandando você dizer, Isaías, e eles não me escutam. Aí, em Isaías 8:8, Deus diz assim, diga ao povo o seguinte, o povo virá saquear e destruir a nação, e eles virão como inundação. Judá vai ser submerso nessa inundação, e vocês irão cair, ó Emanuel. E aí você diz, como assim? Vai vir uma inundação por causa do pecado do povo, que vai sufocar Judá, e Judá, quando for destruída, no fim, Isaías escreve, ó Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é como se ele estivesse dando aquela declaração emocionada, ó Emanuel. Mas o que é isso? O que significa isso? Aí mais à frente ele vai dizer o seguinte, a salvação vai vir para Judá. Mas é necessário Judá entender, é necessário que Judá entenda que a salvação virá para Judá, porque Emanuel, Deus é conosco. Aí mais à frente Isaías diz, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, será chamado de Emanuel, pois é Deus conosco. Isaías está dizendo o seguinte, Isaías está dizendo, Judá, descendentes de Davi, esperem no Deus conosco, pois é por meio do Deus conosco que haverá salvação. E mais à frente, então, ele diz, o Deus conosco virá e proclamará aos seus irmãos a salvação. Gente, de maneira maestral, o autor de Hebreus pega essa ideia e lança aqui dizendo assim, que Jesus, ele não se envergonha de chamá-los de irmão, pois ele está dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, ecoando o Salmo 22, que no meio da dor, Deus vencerá, e na vitória ele declarará o seu nome aos seus irmãos. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou, eu e os filhos que Deus me deu. O Emanuel virá declarar aos seus irmãos que Deus é conosco. Jesus veio declarar, Deus está no meio de nós. Eu sou o Deus conosco. Acreditem em mim, confiem em mim, porque no meio da angústia, eu sou a vitória. O verso 14, ele vai dizer o seguinte, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, já que os filhos vêm de uma mesma fonte, também Jesus igualmente participou dessas coisas, ou seja, Jesus como nosso irmão, ele tem a mesma essência daquilo que nós somos como homens, seres humanos, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, na sua morte, ele derrota o nosso inimigo, porque nós somos irmãos com ele, mesma estrutura física e humana, passíveis de morrer, mas não de ressuscitar,
mas ele morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa vida. Ele, então, é esse que vence. E assim ele derrota o poder da morte. Aquele que tem o poder da morte, o diabo. Ele não está dizendo aqui que o diabo ele tem o poder da morte, ou seja, o diabo tem o poder de matar. O dono da vida é Deus. O que ele está dizendo é que o diabo usa a morte como um meio de domínio sobre a humanidade. Satanás domina e manipula a humanidade a partir do medo da morte. É por isso que o martírio é algo que levanta o ódio daqueles que perseguem a igreja. Porque o missionário está lá para ser morto e o cara diz, eu vou arrancar tudo de você, eu vou arrancar a sua vida se você não negar Jesus. Aí o cara diz, eu não nego, se você me tirar a vida, eu estarei com Cristo. Sabe por quê? Porque o diabo nos manipula pelo medo da morte, mas quando cremos em Jesus, esse medo some. A morte não tem mais domínio sobre nós, a morte não é mais o fim, a morte é só uma mudança de endereço. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Ele é a vitória sobre a morte. Então é isso que o autor está dizendo. Ele nos livra desse domínio, dessa manipulação. Verso 15, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, aqueles que creem como Abraão creu. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele está dizendo, ele é um sacerdote que sentiu as nossas dores, morreu a nossa morte e venceu sobre os nossos inimigos. Porque esses nossos inimigos se tornaram inimigos dele, pois ele nasceu como um de nós. É Deus que se fez carne e que morreu a nossa morte, para nos dar a vida dele. O mais incrível é que, em tudo isso, o autor está nos ensinando o seguinte: realmente, Jesus é Deus, maior do que os anjos, mas se fez carne, menor do que os anjos, para morrer a morte que só os homens poderiam morrer, mas para ressuscitar de uma forma que nenhum homem poderia fazer. E assim ele se torna o Salvador e autor da fé. E ele volta à direita de Deus, sendo maior do que os anjos, como sempre foi. Que coisa linda, irmãos, é saber que um Deus revestido de glória se esvaziou por amor, se tornou um bebê, viveu a nossa vida, sentiu as nossas dores e morreu a nossa morte, ressuscitou e voltou aos céus, declarando ser Ele o autor da minha salvação, aquele que escreveu a minha vitória com o sangue da cruz. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa fé. Vamos cantar? Ficar de pé? Que música a gente vai cantar? Acho que você já sabe, né? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, rondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em
alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Tem outra parte, né? Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Foi isso que ele conquistou. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Dê a mão que o seu irmão está do lado aí. Olha lá. Pois temos todos um, somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, bem forte, glória,